É certo que o levantar do chão, pela própria natureza do conflito e das tensões que ali se analisam e ali se descrevem, evidentemente que é um livro com uma marca política e mesmo ideológica bastante forte. Mas isso não significa que os livros que vieram a seguir, os romances que vieram a seguir, estejam isentos dessa, digamos, dessa razão de ser e dessa razão de querer chegar aos leitores. Podemos dizer que a análise do poder absoluto em contradição com a capacidade, digamos, por um lado, o poder absoluto e restritivo, condenatório, digamos, expurgatório, que caracterizava, por exemplo, o nosso século XVIII, enfim, digamos, o tempo do Senhor Dom João V, em contradição com toda a fermentação das ideias novas vindas de França e tudo isso, e com essa contradição incrível que é o facto de um padre jesuíta, o padre Bartolomeu de Gusmão, querer inventar uma máquina de voar, o que parecia que estava em contradição com o peso da Igreja institucional, que nem quereria mover-se de onde estava. Digamos que isso não é menos, não dá menos para pensar, para refletir ao leitor, que o relato muito mais óbvio do levantar do chão. Perguntou El Rei: é verdade o que acaba de dizer-me Sua Eminência, que se eu prometer levantar um convento em Mafra, terei filhos? E o frade respondeu: verdade é, senhor, porém só se o convento for franciscano. E tornou El Rei: como sabeis? E Frei António disse: sei, não sei como vim a saber. Eu sou apenas a boca de que a verdade se serve para falar. A fé não tem mais que responder. Construa Vossa Majestade o convento e terá brevemente sucessão. Não o construa e Deus decidirá. Com um gesto mandou El Rei ao arrábido que se retirasse e depois perguntou a Dom Nuno da Cunha: é virtuoso este frade? E o bispo respondeu: não há outro que mais o seja na sua ordem. Então Dom João, o quinto do seu nome, assim assegurado sobre o mérito do empenho, levantou a voz para que claramente o ouvissem quem estava e o soubessem amanhã cidade e reino. Prometo, pela minha palavra real, que farei construir um convento de franciscanos na vila de Mafra, se a rainha me der um filho no prazo de 1 ano, a contar deste dia em que estamos. E todos disseram: Deus ouça a Vossa Majestade. E ninguém ali sabia quem iria ser posto à prova, se o mesmo Deus, se a virtude de Frei António, se a potência do rei, ou finalmente a fertilidade dificultosa da rainha. Esse Portugal do ouro do Brasil era pobre, tão pobre como veio a ser depois como era depois o Portugal do Salazar, porque é verdade, por exemplo, naquilo que se refere às riquezas que vieram do Brasil, quase se pode dizer que não ficou no país coisa nenhuma, sobretudo nessa época em que o João V, em que lhe entrou esse delírio das grandezas, com a construção de Mafra e outras coisas mais. Esse dinheiro, essas riquezas entravam em Portugal e seguiam diretamente para os Países Baixos, para a Alemanha, para a Itália. Não ficou aqui nada. Digamos que, relativamente, o Portugal rico digamos, do século XVIII, do tempo de Dom João V, era tão pobre no que se refere ao povo que nele vivia, como, relativamente também, o povo no Portugal do século XX, dos 50 anos que durou a ditadura. Não há uma grande diferença. Não é um Portugal rico que se opõe a um Portugal pobre. Insisto nisto. São dois Portugais pobres que estão em baixo, com uma superestrutura, no caso de Dom João V, real, a coroa, a casa, o palácio e tudo isso. E no caso do Salazar, a mediania do dono de casa, que era a sua visão económica. Mas, em baixo, a pobreza era a mesma. Medita Dom João V no que fará a tão grandes somas de dinheiro, a tão extrema riqueza. Medita hoje e ontem meditou. E sempre conclui que a alma há de ser a primeira consideração. Por todos os meios devemos preservá-la, sobretudo quando a podem consolar também os confortos da terra e do corpo.
Vá, pois, ao frade e à freira o necessário. Vá também o supérfluo, porque o frade me põe em primeiro lugar nas suas orações, porque a freira me aconchega a dobra do lençol e outras partes, e a Roma, se com bom dinheiro lhe pagamos para ter o santo ofício, vá mais quanto ela pedir por menos cruentas benfeitorias, a troco de embaixadas e presentes. E se desta pobre terra de analfabetos, de rústicos, de toscos artífices, não se podem esperar supremas artes e ofícios, encomendem-se à Europa, para o meu convento de Mafra, pagando-se com o ouro das minhas minas e mais fazendas, os recheios e ornamentos que deixarão, como dirá o frade historiador, ricos os artífices de lá, e a nós, vendo-os aos ornamentos e recheios, admirados. De Portugal não se requeira mais que pedra, tijolo e lenha para queimar, e homens para a força bruta, ciência pouca. Se o arquiteto é alemão, se italianos são os mestres dos carpinteiros e dos alvenéus e canteiros, se negociantes ingleses, franceses, holandeses e outras reses todos os dias nos vendem e nos compram, está muito certo que venham de Roma, de Veneza, de Milão e de Génova, e de Liege e da França e da Holanda, os sinos e os carrilhões e os candeeiros, as lâmpadas, os castiçais, os tocheiros de bronze e os cálices, as custódias de prata sobredourada, os sacrários e as estátuas dos santos de que El Rei é mais devoto, e os paramentos dos altares, os frontais, as dalmáticas, as planetas, os pluviais, os cordões, os docéis, os pálios, as alvas de peregrinas, as rendas, e 3.000 pranchas de pau de nogueira para os caixões da sacristia e cadeiral do coro, por ser madeira muito estimada para esse fim por São Carlos Borromeu. E dos países do norte, navios inteiros carregados de tabuado para os andaimes, telheiros e casas de acomodação, e cordas e amarras para os cabrestantes e roldanas. E do Brasil, pranchas de angelim incontáveis para as portas e janelas do convento, para o solho das celas, dormitórios, refeitório e mais dependências, incluindo as grades dos espolgadouros, por ser incorrompível madeira, não como este rachante pinho português, que só serve para ferver panelas e sentar-se nele gente de pouco peso e aliviada de algibeiras.